iremos para o nosso slide capitalismo versus socialismo. Diferentes sistemas socioeconômicos, nós vamos explicar, né, vamos fazer aqui uma aula retomando as características de cada um desses dois sistemas. Podemos observar que o capitalismo ele é um sistema socioeconômico que ele surge após o feudalismo. No que diz respeito ao socialismo, é um sistema socioeconômico que vai surgir mediante a construção e a configuração do capitalismo. Portanto, o socialismo ele só nasce porque houve o seu progenitor, no caso, o capitalismo. Então, ele vem para suprir as carências deixadas pelo capitalismo. Bom dia, Giovanni. Galera, o capitalismo ele tem alguns pilares que vão sustentá-lo. Então, essas características que, na verdade, norteiam o capitalismo. Primeiro, a propriedade privada. O Estado ele não tem uma grande intervenção na economia e muito menos na propriedade privada. Portanto, dentro do sistema capitalista, todos podem ter uma empresa e gerar emprego a partir dela. E também, obviamente, pagar os impostos ao Estado. É uma questão também prioritária. Você pode ter uma empresa, mas você precisa pagar os impostos. No capitalismo, a gente tem as classes sociais, que muitas das vezes são criticadas quando a gente tem uma concentração de renda específica. Então, essas classes sociais, elas acabam se formando devido à concentração de renda. Então, você tem, dentro do capitalismo, uma esfera onde existem pessoas que controlam essa renda e pessoas que trabalham para esses controladores, mediante um pagamento de salário. Então, esses pilares são propriedade privada, as classes sociais diferentes, dando a oportunidade de uma mudança nessa esfera social. Então, por mais que difícil que possa parecer, o capitalismo ele permite que você mude a sua esfera social. E a concentração de renda sendo determinada por uma lógica do capital. Mediante a tudo isso, a gente tem uma busca pelo lucro. O que é o lucro? O lucro é o somatório de riquezas mais o pagamento de salário. Quando você tem essa riqueza mais do que o pagamento de encargos, impostos, salários, você tem a obtenção do lucro, ok? Na lógica do capital, se você paga menos salário, você tem uma margem de lucro maior, ok? No capitalismo, a maioria dos meios de produção são privados. O que são meios de produção? São as fábricas, são os maquinários. O dono da loja varejista, o dono do comércio. Você tem ali duas classes antagonistas, que é o burguês, o dono dos meios de produção, aquele que gera emprego, e você tem, de outro lado, aquele que vende a sua força de trabalho por meio de um salário, que é chamado de proletariado, principalmente após o século XIX, ok? Quando esse proletário ele precisa sair para a cidade em busca de um emprego, em busca de um salário, para poder sustentar a sua família. Nessa pirâmide
do capital, a gente tem a alta burguesia, uma pequena burguesia, pessoas que ganham um salário muito alto e pessoas que ganham salários muito baixos, também chamados de proletários. Isso aí é um termo que surge com o Karl Marx. De um lado, temos o burguês, dono dos meios de produção, e de outro, o trabalhador, o assalariado, que vende a sua força de trabalho. E aí, galera, nesse slide, podemos observar que esse proletário e esse burguês, eles estão em lados opostos, cada um olhando para o seu próprio horizonte. De um lado, você tem um empresarista, um burguês rico, fumando seu charuto, e de outro lado, um proletário miserável, descalço, exigindo, né, melhores condições de vida e também de trabalho. Isso vai dar origem à famosa luta de classes proposta por Karl Marx, lá no século XIX, principalmente após essa mudança na esfera de produção, ou seja, principalmente após a Revolução Industrial. Você tem ali a configuração dessas duas classes antagônicas, uma inimigo da outra. A predominância de a predominância de assalariados e mal remunerados. E aí a gente tem uma outra coisa chamada de mais-valia, também proposto por Karl Marx. Alguém abriu o microfone aí? Pode falar. Não? Tranquilo? Ok. Então, a mais-valia também foi um estudo proposto pelo Karl Marx. Sintetizando, o que seria essa mais-valia? Para o Karl Marx, o burguês, ele lucra muito mais do que ele precisa e ele paga um salário muito menor do que o proletário precisa. Então, você tem um trabalho muito forte, muito exigente, por muitas horas diárias, e no final, um salário baixo. Como eu disse lá no início da aula, você tem um salário baixo, automaticamente, esse lucro ele também vai ser maior. Então, a corrente ela está indo em duas direções. Baixos salários, altos lucros. Dá-se o nome de mais-valia. O burguês ele ganha mais do que ele efetivamente precisa, explorando essa mão de obra. Visa-se o lucro, que é o objetivo principal do capitalismo, que é colocado após essa exploração. Vale lembrar, galera, que o termo exploração ele também não pode ser colocado somente como um viés pejorativo. Existe uma troca de funções. A pessoa recebe um salário, recebe dinheiro para ela também poder produzir. Então, essa relação de exploração, ela é caminho duplo, uma via de mão dupla. Porque se o dono da fábrica explora esse trabalhador, por outro lado, esse trabalhador ele também faz um serviço voltado para receber esse pagamento. Então, como eu disse, há essa troca. Eu trabalho para receber. O burguês ele paga para ter a sua empresa, a sua ideia feita. Né? Então, há essa relação interpessoal. O lucro não é obtido com o trabalhador, pois o custo também deve ser pago pelo burguês. Como eu disse para vocês, para esse cara ter um lucro na ótica capitalista, ele tem que investir também. Né? Então, ele precisa fazer investimento. O proletário, inclusive isso é até lei trabalhista, o proletário ele não pode levar as suas ferramentas para prestar serviço ao patrão. Né? Então,
o patrão ele tem que promover tudo para que o serviço seja bem feito, ok? Então, vamos imaginar que um engenheiro vai fazer uma obra e ele tem que levar o cimento. Isso não existe. Então, isso também é a cargo do dono da empresa. Como eu disse, oportunidade de mudança na esfera social, ok? Então, você tem a oportunidade de mudar a sua esfera social mediante o seu trabalho, mediante o seu estudo e por aí vai. Como eu disse, não é o objetivo nosso fazer aqui uma apologia ou uma depreciação. A questão é analisar na teoria. Na prática, sabemos aí que pode funcionar, mas também pode não funcionar. Pensei que tinha alguém fazendo uma pergunta aqui no chat. Bom, tecnologia e trabalho. Depois a gente vai ver alguns slides sobre essa mudança no conceito de capitalismo, né, as fases do capitalismo. Então, ali a gente tem algumas situações, né, com a tecnologia, o lucro aumentou, os salários diminuíram e a necessidade de trabalhadores caiu. Isso aí no caso, a atualidade. A gente tem aí a entrada de muitas máquinas e a diminuição gradativa desse trabalhador. Isso acontece principalmente após a década de 1970, quando a gente tem uma coisa chamada globalização. O aumento dessa tecnologia e a gradativa eliminação do trabalho humano dentro dessa lógica. Isso é importante porque, dentro dessa nova conjuntura, ela obriga o trabalhador a se especializar. Eu costumo sempre dizer, dando um exemplo a respeito do ônibus, o ônibus que a gente pega. Há 20 anos atrás, todo ônibus tinha obrigatoriamente um cobrador. Com a evolução, esse cobrador ele foi sendo gradativamente substituído pela máquina de Rio Card. Então, essa máquina ela faz o serviço de cobrança e atrelou ao motorista a função também de cobrar. Então, olha só, quando eu olhei ali, quando eu li para vocês, com a tecnologia o lucro aumentou, o salário diminuíram e a necessidade de trabalhadores caiu. Esse cobrador que não se organizou, que não se estruturou, que não tirou a carteira de habilitação para poder ele passar a dirigir ônibus, ele ficou desempregado. Né? Então, você tem ali a necessidade desse trabalhador poder se especializar. O desemprego estrutural é maior nos países subdesenvolvidos. Gente, desemprego estrutural, isso vem de base, estrutura. Por que isso é notório em países subdesenvolvidos? Porque esses países subdesenvolvidos, eles não produzem tecnologia, e sim compram essa tecnologia. Portanto, esse trabalhador, ele automaticamente ele não consegue entrar dentro desse mercado de emprego. Então, a própria estrutura do país é uma estrutura deficitária. Eu cito até o exemplo do Brasil. O Brasil ele é um país que tem desemprego estrutural. Você tem poucas pessoas conseguindo o acesso a bons empregos. Pessoas, principalmente, que vêm de baixo, devido a uma série de coisas. A escola pública, ela atende efetivamente a todos nós? Podemos observar agora, nesse momento. Né? Pessoas que estudam em colégio público estão tendo dificuldade em acessar as aulas online. Então, isso dificulta o quê? O aprendizado do cara. Então, na estrutura, ele sempre vai ser o quê? Uma pessoa com problemas em arrumar emprego. Então, você tem o desemprego estrutural. Existe outro tipo de desemprego, o desemprego conjuntural, que é da conjuntura do momento.
né? Você tem ali, por exemplo, várias pessoas que perderam emprego por causa da pandemia. Tiveram, por exemplo, o shopping. O shopping está fechado devido à conjuntura da pandemia. Então, você tem ali vários vendedores que perderam emprego, né? Então, é bem importante a gente analisar o desemprego estrutural, que é de base, que é desde quando a gente nasce, e o desemprego conjuntural, que é o que está acontecendo agora devido à pandemia. No Brasil, a atividade econômica aumentou, mas os empregos não. Isso porque o Brasil hoje a gente tem aí, o PIB brasileiro é muito alto, porque você tem o setor agrícola muito forte, você tem a indústria muito forte, você tem um comércio muito forte, mas, como eu disse, várias e várias vezes você não consegue ter o acesso a esses empregos devido a uma dificuldade que você teve lá atrás. Eu estou falando no sentido amplo da coisa, ok? Fases do capitalismo. Isso aqui é importante, principalmente agora para o pessoal que vai fazer ESA, porque eu vou falar sobre o capitalismo comercial. Então, dentro do capitalismo comercial, você tem ali entre os séculos XV até o XVIII. Isso porque é uma fase posterior ao feudalismo. Então, lá no período feudal, galera, a produção ela era baseada na agricultura, né? E a economia era baseada na agricultura, e você tinha ali um escambo, a troca. Quando a gente passa para a Idade Moderna, com a criação dos estados nacionais, automaticamente a busca por riquezas ela vai aumentar, porque a demanda social também aumenta. Você tem um grande crescimento populacional na Europa na Idade Moderna, ok? Então a demanda ela também aumenta. Consequentemente, a busca por melhores condições econômicas ela também vai aumentar. Então você tem ali dentro do capitalismo comercial, que a gente chama na história de mercantilismo, ok? Capitalismo comercial é um termo mais que geógrafo gosta de utilizar. A gente aqui na história a gente chama de mercantilismo. Não havia industrialização e você tem ali algumas características. Por exemplo, o controle estatal da economia era atrelado ao rei. É a fase do absolutismo monárquico. Então você tinha ali um rei controlando todas as esferas. O protecionismo, que era proteção dentro do mercado interno. Por exemplo, o Brasil ele era colônia de Portugal. O Brasil ele era protegido por Portugal de ter acesso a mercadorias de outros países. Então, o Brasil ele não podia comprar, por exemplo, nenhum produto de outro país que não fosse produto português. Isso é protecionismo. E aí você tem também o metalismo, que no viés do mercantilismo é exatamente o quê? A busca por metais preciosos. Metais preciosos é dinheiro em espécie naquela época. Então, quanto mais um país tivesse reservas de metais preciosos, mais rico ele seria. A noção financeira era muito voltada para essa questão de metais preciosos. Balança comercial favorável é a ideia que é importante porque nessa balança comercial, o país, a nação, ela tem que vender mais e comprar menos. E é exatamente o que vai configurar o quê? A ideia do lucro. Então você tem uma balança que fecha no positivo, porque o seu estado ele vendeu mais do que comprou, ok? Essa segunda fase, que é a fase do capitalismo industrial, ela começa lá no século XVIII, na Inglaterra, e vai até o XIX, quando a gente chega na segunda Revolução Industrial. Então você tem ali a Revolução Industrial mudando o jeito de produção, fracionando o trabalho. A divisão de trabalho se faz muito presente nessa fase. Então você tem ali, nesse século XVIII, a Revolução Industrial, por volta ali de 1760. Vale lembrar que esse século XVIII é o século do pensamento iluminista, é o século da Revolução Francesa que vai contestar exatamente
por que a França se mantinha com resquício feudal. Então, quando a gente for estudar a Revolução Francesa, a gente vai ver que é uma revolução onde a burguesia ela triunfa, principalmente ali após o período do terror, quando os girondinos assumem a mão da revolução. Então, são revoluções, são movimentos burgueses, exatamente, que pedem o quê? A mudança do controle da economia, saindo da nobreza e passando para eles. E a Inglaterra dá o pontapé em relação a isso. Os ingleses, eles, com a Revolução Industrial, eles colocam essa lógica de Estado mínimo na economia. Então, você tem ali o liberalismo econômico, que vai culminar, inclusive, galera, no imperialismo, que nós estudamos ainda em sala de aula. A busca por mais territórios, exatamente porque essa demanda, essa oferta, ela precisa aumentar. E aí a gente tem essa segunda fase, onde o capital ele vai estar concentrado nas indústrias. A terceira fase é a fase que a gente pode colocar como a fase atual. Ela vai acontecer ali por volta de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, onde as empresas multinacionais ou transnacionais elas vão ter uma grande contribuição para o PIB mundial. E também na década de 70, a gente tem a globalização, esse conceito de globalização. Vale lembrar, galera, que essa globalização ela está em curso até os dias atuais. Foi ela que causou o desemprego conjuntural, o desemprego estrutural, ok? Então, você tem também ali nessa fase a criação de várias práticas monopolistas, porque essa fase do capitalismo, essa terceira fase, é a fase onde a gente tem a fusão das empresas com os bancos, das indústrias com os bancos, formando o capitalismo financeiro. Ok? Conceito de globalização. E a partir também da década de 70, isso é muito importante, a gente vai ter um novo jeito de fazer a economia, com as privatizações oriundas do neoliberalismo. Então, você tem ali, na segunda fase, o capitalismo industrial, você tem o liberalismo econômico, e nessa terceira fase, você tem o neoliberalismo, ok? Bom, são conceitos parecidos, porém, no neoliberalismo, além da não intervenção do Estado na economia, ainda tem o princípio de privatizações. Então, você tem nos Estados Unidos, no governo do Ronald Reagan, na década de 70, 80, várias empresas norte-americanas sendo vendidas, e lá na Inglaterra, na década de 70, com a Margaret Thatcher, a dama de ferro, a primeira-ministra. E aqui no Brasil, esse conceito neoliberal ele vai chegar na década de 90, com o Fernando Collor de Mello, e depois, com o FHC, governo Lula. Tá? Então, a gente tem esse período aí aqui no Brasil tardio, né? A partir da década de 90, do neoliberalismo, a privatização de algumas empresas do governo. Vale do Rio Doce, a CSN, a Embratel, o Banerj aqui no Rio de Janeiro, o Banespa lá em São Paulo, enfim, uma série de empresas que foram vendidas para atender essa nova lógica do capital. Etapas de evolução capitalista. Aí a gente tem primeiro o feudalismo, onde não havia esse conceito de lucro, porque as relações eram feitas por troca. Aí depois o capitalismo industrial ali por volta de 1850, 60, esse capitalismo industrial, ele a princípio, acontece na Inglaterra, devido aí a algumas situações favoráveis
né? A Inglaterra tinha boas jazidas de ferro, de carvão, tinha mão de obra barata, os cercamentos, as terras comunais passaram a ser direcionadas a grupos específicos para a produção de lã. Então você tem ali, por volta do final do século XIX já, o capitalismo financeiro monopolista. Então, é um quadro aí que eu coloquei para elucidar apenas. Aí esse material ele vai estar disponível na plataforma, então depois vocês, com mais calma, vocês vão analisar. Falar um pouquinho de divisão internacional do trabalho, né, da DIT. Você tem ali a metrópole, após o processo de expansão marítima, e, de outro lado, a gente tem as colônias, no caso do Brasil, as colônias de exploração. Então, vamos entender aqui. Vamos olhar primeiro para as colônias. Você tem ali, metais preciosos indo em direção à metrópole, especiarias e escravos indo para a metrópole e voltando como manufatura. Vamos falar aqui em relação ao Brasil, no caso. O Brasil ele produzia cana-de-açúcar e o açúcar ele era um bem manufaturado. Então, essa cana saía para Portugal e voltava na condição de açúcar refinado. Isso é uma manufatura, ok? Então, nessa divisão internacional do trabalho, você tem a colônia ela cedendo matéria-prima e comprando as manufaturas. Na consolidação do DIT, a gente tem até a Segunda Guerra Mundial. Olha só, de novo, colônias, exploração, metrópole. Essa consolidação ela se dá a partir da primeira Revolução Industrial, onde, basicamente, não mudou muita coisa, não. Produtos primários, matéria-prima, agrícola, minerais e combustível fóssil, tá? E voltava a produto industrializado. Então, você tem ali a diferença que no comercial voltava em manufatura e no industrial volta com produtos industrializados. Tá? Por exemplo, automóveis, locomotivas a vapor. Então, voltava. Não dá para você fazer um automóvel em manufatura, você precisa ter maquinário. Né? Então, por isso que é produto industrializado. Capitalismo financeiro, a DIT clássica. Aí você tem, olha só, uma mudança de nomes. Sai a esfera da colônia e viemos para países. Isso porque não existe mais o conceito de colônia. Tá? Os países que eram antigas colônias conseguiram a sua emancipação. No caso da África, isso vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, devido ao enfraquecimento dos países europeus com a guerra. Tá? Então, países como a Índia, como a China, vão conseguir a sua independência muito porque os europeus estavam enfraquecidos. Perfeito? Então, olha só, países subdesenvolvidos, eles fornecem produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. E depois eles são obrigados a comprar produtos industrializados e passam a ter investimentos de países desenvolvidos. Só que esses investimentos acontecem somente em áreas estratégicas, tá? E empréstimos numa quantidade reduzida com juros altos. Isso vai acontecer, galera, aqui no Brasil, ali durante o governo do General Dutra, durante o governo do JK, tá? Então, nesse momento aqui no Brasil, a gente tem um aumento da dívida externa, inflação galopante. E a nova DIT, que vem a partir ali da década de 70, conceito de Guerra Fria também embutido, né? Os países subdesenvolvidos, agora, eles também são industrializados. Então, eles têm algumas indústrias. Então, eles vão oferecer
produtos primários, produtos industrializados, capitais, royalties e lucros. Então, eles vão, digamos assim, eles vão se associar com algumas empresas dos países desenvolvidos, no caso dos royalties. Pô, a gente está careca de saber desse royalty do petróleo aí, que a Petrobras, o que ela ganha com os royalties é insuficiente. Mas, como nós temos uma economia atrelada a esse comércio internacional, a gente acaba, né, tomando prejuízo. Vem a globalização, e aí a gente tem os produtos industrializados de alta tecnologia. Por exemplo, celulares, carros, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, maiores investimentos, e o capital ele passa a ser mais especulativo, né? Então, por exemplo, todo dia no Jornal Nacional fala do dólar, que o dólar aumentou, que o dólar diminuiu, né? Então, a economia ela está muito atrelada ao setor financeiro. Isso vai acontecer, galera, essa nova DIT, principalmente ali no governo militar, aqui no Brasil. Então, esse governo militar, ali por volta dos anos 70, começa com Médici, Geisel, Figueiredo, a gente tem ali uma grande concentração de capital externo, juros altíssimos. Tanto é que, segundo o governo da época, nós vivemos um milagre econômico, quando o Brasil crescia 9% ao ano. Só que esse milagre econômico ele acaba exatamente ali por volta de 73, 74, quando a gente tem a alta do barril de petróleo nos países da Arábia. Então, realmente, o Brasil ele cresceu muito no governo Médici, só que esse crescimento ele é um crescimento fictício, porque ele acaba em 74 e o que nós sofremos nos anos 80? A década perdida. O governo Sarney, com vários planos econômicos, nenhum deles dava certo. Por quê? Porque a crise ela se alastrou desde o governo militar. Ainda sem perguntas, né? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento aí. Financeiro, monopolista e globalizado. No início do século XIX, até esse momento, a ideia era mais empresas, mais concorrência. E aí o consumidor ele vai escolher a empresa, o produto que ele prefere. No segundo momento, após a Segunda Guerra Mundial, esse capitalismo ele começou a ficar monopolizado. Isso porque empresas passaram a comprar outras empresas e garantir a supremacia dos seus produtos dentro do mercado. Então, você tem ali a fusão de grandes empresas que acaba ameaçando a população mundial, porque se você não tiver concorrência, você vai ficar sempre preso a um produto e ao preço que essa empresa estipula para o seu produto. Então, você tem ali 3 exemplos. O Carrefour, que é dono do Atacadão, aquele Atacadão que tem em Nova Iguaçu, tem na Avenida Brasil, aquilo ali pertence ao Carrefour. E uma fusão muito polêmica ali no meado dos anos 90, que é a fusão das cervejarias Antártica, Brahma e Skol, formando a Ambev. Então, o objetivo foi enfraquecer a concorrência. Poder financeiro dos capitalistas. Populações dependentes do dinheiro do sistema financeiro. Os acionistas majoritários controlam o capital aberto, que é o capital desvinculado ao Estado, e as empresas SA, que significa sociedade anônima. Então, toda vez que você vê uma empresa, ela tiver no finalzinho SA, significa que ela é uma sociedade anônima. Ela não tem um dono, e sim um grupo que vai gerir. Grandes empresas ficaram fortalecidas com a
acionização e passaram a comprar bancos. Aí você tem, por exemplo, o Itaú, que compra o Banespa, que compra o Banerj, o Unibanco, né? São medidas para garantir a supremacia dentro do setor financeiro. É um exemplo bem genérico para a gente poder entender. Então você tem a fusão do capital financeiro, que é o capital dos bancos, mais o capital industrial, resultado, empresas multinacionais trabalhando. Então, você tem alguns exemplos clássicos. A Nike. A Nike é uma empresa norte-americana, mas a Nike ela não tem uma fábrica própria, ela aluga. Lá no Sudeste Asiático, ela chega lá em Taiwan e fala assim, eu quero produzir tantos tênis, toma. E aí o dono dessa empresa, ela contrata lá os funcionários, paga um salário indigno, paga um salário baixo, produz o tênis e revende no mundo todo. Então essas relações, elas passaram a ser internacionais. O que nós estamos fazendo aqui é um reflexo da globalização. Eu estou aqui na minha casa falando com vocês através de uma tecnologia disponível. Só que essa tecnologia ela não está acessível a todos. Até porque a gente sabe, aí, como eu disse, nós não estamos tendo aula física, então isso implica numa série de dificuldades. Tem gente, principalmente que estuda em colégio público, que não consegue ter o acesso a esses meios tecnológicos. Quando eu disse para vocês dessas fusões, eu estou querendo dizer exatamente desses termos que também surgem a partir desse capitalismo atual, desse sistema globalizado. Então, a gente tem ali algumas situações, por exemplo, dumping, vender barato para quebrar as pequenas empresas. Quer ver um exemplo? Guanabara. O mercado Guanabara, ele baixa os preços e aí, o que acontece? Filas intermináveis no mercado Guanabara. Tá? Então, isso é dumping. Cuidado, porque muitas das vezes é uma prática irregular. Só que não tem fiscalização, acaba acontecendo isso de uma forma até corriqueira. Monopólio absoluto, controle do mercado. Oligopólios, empresas que controlam o mercado consumidor. E aí você tem esse oligopólio dividido em cartel, trust e holding. O cartel, as empresas se juntam e fazem o mesmo preço. Cartel é proibido no Brasil. Ah, Bruno, mas tem empresa que faz, mas não tem fiscalização, é proibido. Trust, empresas se associam formando uma corporação. Cada um mantém a sua autonomia. Então, a Sadia e a Perdigão, a Ambev, né? Então você tem ali essas empresas que mantêm os nomes, mas estão unidas. Trust, muitas das vezes, também não é correto. E holding, cria-se uma empresa para administrar outra. Exemplo, o Banco Itaú. O Banco Itaú tem uma empresa que administra o Banco Itaú, que eles chamam de Itaúsa. Tá? Então, holding, você cria uma empresa para administrar outra. Banco Itaú é administrada pela Itaúsa. E o socialismo agora, que é, digamos assim, né, a oposição. O socialismo ele foi criado porque o capitalismo estava sendo consolidado, né? Então a gente tem ali pensadores que vão começar a contestar, principalmente ali após a Revolução Francesa. O socialismo, o anarquismo são teorias que vêm devido à Revolução Francesa. Pessoal, os primeiros pensadores socialistas são esses aí. O Henri Saint-Simon, o Robert Owen e o Charles Fourier.
Eles acreditavam que o proletário, no caso ainda, o operário, né? Esse operário ele deveria tomar as frentes da produção. Só que tem um pequeno detalhe. Isso aconteceria de forma gradual. O sistema capitalista iria entrar em colapso e o operário iria tomar as rédeas, sem revolução, sem quebra-quebra, de uma forma natural, gradativa. Isso não aconteceu, portanto, devido a esse fato, eles passaram a ser chamados de socialistas utópicos, porque não aconteceu essa transposição de uma forma pacífica. Muito pelo contrário. São esses três aí. E o socialismo científico, que efetivamente ele acontece de fato lá na Rússia em 1917. Os principais pensadores é o Marx e o Engels. Os dois alemães, tá? Os dois alemães. Surge como alternativa do capitalismo. Deveria ser implementado a partir de uma revolução, ou seja, uma revolução onde esse operário, que agora é chamado de proletário, a classe dos proletariados, deveriam se revoltar e tomar o controle das fábricas. Isso porque o Marx ele vai dizer que os burgueses tiveram sucesso na Revolução Francesa e os proletários devem seguir esse sucesso, garantindo a supremacia do bem comum, né? A coletivização dos meios de produção. Ao contrário do capitalismo, que é privada, no socialismo, os meios de produção são garantidos pelo Estado. Os operários se revoltariam contra os burgueses e estabeleceriam a ditadura do proletariado. Olha lá, os meios de produção seriam coletivizados, geridos pelo Estado, e haveria duas fases, o socialismo e o comunismo. Muita gente não sabe a diferença entre um e outro, né? Então, quem não sabe, sai jogando as palavras ao vento. Na verdade, o socialismo é uma etapa necessária para chegar ao comunismo. Então, rapidamente aqui, galera, por causa do nosso tempo. O socialismo, ele é uma fase em que o Estado, ele garante o bem-estar social. A eliminação gradual das classes sociais. Ninguém ia ser bilionário e ninguém ia passar fome. Tá? Então, essa fase é uma fase de transição. Quando tudo estivesse resolvido, entraríamos na fase do comunismo, onde o Estado não existiria mais. Existiria apenas o conceito comum. Cada habitante estaria tendo a liberdade de praticar o seu trabalho. O Estado não iria gerir mais nada. Ok? Então, quando falam assim, comunismo é ditadura. Não, não existe isso. O que existe é uma transição. O que tem de ditadura são os estados socialistas, União Soviética, Cuba, Coreia do Norte, porque eles não chegaram na fase do comunismo. E provavelmente nunca irão chegar, né? Por causa da burocratização do Estado. Então, galera, esse comunismo ele seria uma sociedade igualitária, equilibrada, sem opressão e sem miséria. É a fase final do processo proposto pelo Karl Marx. Socialismo pode ser definido como um modo de produção
sistema de organização política e econômica de uma sociedade, que propõe a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade. O socialismo defende que entre todos que vivem em um local devem estar em pé de igualdade em riquezas, trabalho e distribuição de propriedade, ou seja, defende a extinção da propriedade privada. O socialismo defende uma sociedade onde os problemas, desemprego, miséria, violência, que não existe, né? Defende essa teoria. Defende também o controle da produção pelo Estado. O socialismo é totalmente contra a exploração do trabalhador. O socialismo defende a extinção da propriedade privada. O Estado passa a ter o total controle da produção, com o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação, habitação e etc. A grande questão é, temos que entender o seguinte, amigos, existe o que está escrito, existe o que está sendo escrito e existe a prática. Então, você tem que saber separar a prática do que está escrito. Tá? Então, quando você fala que Cuba, que União Soviética, Coreia do Norte, que o Vietnã tem problemas, é porque o que está escrito não foi, de fato, colocado na prática. Ok? Então, existe uma diferença muito grande entre a prática e a teoria, assim como no capitalismo. Temos até abrir um parênteses aqui, temos um viés meio marginalizado do socialismo. Por quê? Porque o capitalismo ele vigora praticamente em 95% dos países do mundo, inclusive no Brasil. Então, como ele vigora no Brasil, nós temos muito mais notícias sobre o capitalismo. Né? E automaticamente, o que acontece? A marginalização de um outro sistema. Ok? Então, tem que procurar entender essas ideias aí. O símbolo da foice, o martelo, seria a união, né? O martelo, no caso, a união do proletário, a união do trabalhador rural, trabalhador urbano, perdão, e a foice do trabalhador rural. Ok? Então, essa junção. O vermelho é um símbolo que remete a sangue. Então, se a gente for buscar lá na história, por que a bandeira é vermelha? Porque essas manifestações elas foram reprimidas com violência. Muitas pessoas morreram devido a essas violências, e essas pessoas sangram, né? Então, por isso que é o vermelho é uma alusão ao sangue, o martelo do trabalhador urbano, do proletário, e a foice do camponês. O primeiro país foi a União Soviética, 1917. A partir de 1917, a Rússia faz a revolução, mas é lá em 24 que a União Soviética está formada efetivamente. Durante esses anos, 1945 até 1991, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente tem uma ordem bipolar, a famosa Guerra Fria, que é tema da nossa próxima aula, ok? Guerra Fria. Essa ordem bipolar entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não existe mais a União Soviética desde 1991, devido a exatamente essas falhas na burocracia. O que foi escrito não foi colocado em prática. Ela deixou de existir em 1991, agora é a Rússia. Pilares: estatização. As propriedades privadas devem ser levadas para o governo, tá? Você tem ali uma economia planificada. Essa economia ela é planejada pelo Estado para atender às necessidades de cada indivíduo. Quando a gente teve a aula de crise de 29, o mundo todo capitalista se afetou, menos a União Soviética, porque a economia era planejada.
cada momento, o investimento financeiro era em uma determinada área. Então, por isso que eles não sentiram os efeitos, porque essa economia não era vinculada à Bolsa de Valores. Pleno emprego, todos com direito a emprego, a saúde, educação e relação social. Eliminar gradativamente a luta de classes, existindo uma classe só. A Rússia foi o primeiro país a adotar, em 1917, em 22, galera, eu falei 24, desculpa, confundi aqui. Em 22, a União Soviética ela se forma com mais 15 repúblicas do leste europeu. E aí a gente tem essa União Soviética. A Rússia mais 14 repúblicas. Após a Segunda Guerra Mundial, você tem ali o leste europeu sendo incorporado e o início da Guerra Fria. Os países que adotaram o sistema apresentaram durante décadas indicadores sociais econômicos semelhantes aos países capitalistas ricos, com destaque para as áreas de educação, saúde, transporte e comunicação. Como eu disse, né, no início, o negócio transcorria de certo ponto até bem. Tem aí a ordem bipolar, Estados Unidos liderando essa parte amarela e a União Soviética liderando essa parte rosa. Mas isso aí a gente fala melhor na aula que vem, que é Guerra Fria. Só para a gente ter uma ideia aí, uma noção do mapa. Bom, para encerrar o raciocínio, um quadro aí, diferenças básicas aí para a gente decorar. Objetivo: reproduzir capital, propriedade privada, a economia de mercado. O Estado não se envolve em questões econômicas. O Estado ele arrecada imposto, tá? Ele garante necessidades básicas, mas a economia gira livremente. A sociedade é dividida em classes e o pluripartidarismo, o que dá noção de democracia. No socialismo, o objetivo é bem-estar social, você não tem a obrigatoriedade do lucro. A propriedade é do Estado, a economia é planificada, é uma sociedade que não teria classes e o monopartidarismo, o que dá a intenção de ditadura. Porém, repito, o socialismo é uma etapa para o comunismo, onde haveria a democracia sendo colocada em prática, ok? Então, tem que entender o seguinte: existem as diferenças, comunismo e socialismo. Nesse slide também tem aí alguns exercícios, mas em virtude do nosso tempo, que é curto, eu vou deixar para vocês esse material disposto lá na plataforma Classroom. Tá ok, galera? Muito obrigado a todos que ficaram aí com a gente. Essa aula ela vai ser colocada lá na plataforma. Agradecer aí vocês pela atenção.